a qualificação do atendimento e dos serviços hospitalares no Brasil. É o que está no debate do programa Espaços de hoje. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam dessa conversa aqui comigo Rodrigo Pinheiro, gerente de emergência do Hospital de Base do Distrito Federal, Marilene Wagner, consultora matricial para o acolhimento e classificação de risco da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde e Marcos Antônio Oliveira do Nascimento, usuário do SUS em Natal, Rio Grande do Norte. A gente terminou o segundo bloco com o Marcos pedindo a palavra para falar sobre essa questão que o Rodrigo se referia, e Marilene também. Estava dizendo aqui, eu queria discordar e tal. O tempo acabou no segundo bloco, retomemos agora. Marcos. Então, eu vejo também essa necessidade da atenção ao servidor, o cuidado ao cuidador, porque isso reflete muito no atendimento, ou seja, na atenção que ele dá também ao paciente. Que a gente está vendo, eu concordo com o colega, quando a gente vê as questões da demanda, da falta de profissionais, que sobrecarrega demais esses servidores, principalmente a classe que trabalha com a enfermagem. A gente recebe muitas queixas deles, eles chegam a nós pedindo até socorro. Então, eu acho que tem que ver essa necessidade de trabalhar esse cuidado, de ver também como que o servidor está sofrendo também. Porque também não é só o volume de trabalho, né, Marcos? E, Rodrigo, é também o tipo adoece. de trabalho, né? Porque Eles trabalhar, ter também. condição de trabalhar para acolher o sofrimento do outro, precisa estar em boas condições, né? Senão a gente adoece junto, como profissional de saúde. E eles são portas de entrada, eles recebem toda a carga, né? Principalmente aquele que está na recepção, a classe de enfermagem. Toda a problemática vem para eles, eles não sabem como resolver, porque não tem, sabe, ferramentas para resolver esses problemas. Então, muitos estão doentes e é preciso também ver esse cuidado com esse servidor. Eu acho que aproveitando a fala do colega, eu acho que nós não estamos preparados ainda de lidar com as subjetividades, né? A gente trabalha com a queixa e sob demanda, né? Então, é sob demanda e isso nos traz um certo sofrimento, porque fica muito mecânica a nossa ação, né? Mas eu queria fazer uma fala anterior ainda em relação à busca do usuário pelo hospital, né? De que o hospital estaria de fato mais equipado para resolver os problemas de saúde. Eu acho forma que equivocada e dentro do nosso modelo atual. Então, não que eu concorde com isso. Não. O que eu quero dizer com isso é, assim, é mais como esclarecimento mesmo, né? Que isso não é real, né? A resolução dos problemas, eu posso ter uma resposta mais imediata, mas a resolução do problema não está no hospital, né? Então, eu acho que é fundamental o trabalho em rede, de estar potencializando realmente outros níveis de atenção, no caso a prevenção, a promoção da saúde, né? E hoje ainda existe a cultura essa criada pela gente, então não pode culpar o usuário porque ele vai no hospital. Porque quando foi criado o SUS, né, a única porta de entrada do usuário, a única, ou pelo menos a mais próxima, a mais disponível, era o hospital. Então, meio que eu induzi essa cultura. E agora, trabalhar para que esse usuário veja que ele vai produzir saúde muito mais próximo da sua casa, com outras ações, que não seja uma resposta imediata àquele momento de sofrimento dele, né, isso demanda um certo investimento, e aí a capacidade dos trabalhadores também de estarem se percebendo com essa outra visão, né, de saúde. O que é a saúde para o ser? Às vezes as pessoas nos procuram não porque estão doentes, porque querem ser ouvidas. Né? Então, às vezes, o fato de eu sentar com o usuário e poder conversar com ele, isso ajuda muito mais do que uma injeção para a dor, né? Às vezes, a dor dele é mais que uma dor física. E eu acredito que nós não estamos, enquanto profissionais de saúde hoje, nós não estamos preparados para isso ainda. Então, isso nos traz também um grau de sofrimento e um certo grau de blindagem, né? E o trabalho passa a não ter significado para a gente, porque é um trabalho mecânico, né? Não existe afeto naquele trabalho. Então, Marilene, você está falando de uma questão que na verdade, se liga a um conceito muito caro à PNH, é um dos princípios das diretrizes da PNH,
que é a ideia de clínica ampliada. Sim. Né? De clínica ampliada não porque a clínica ficou grande. maior, é grande, Isso. mas clínica ampliada porque justamente o processo do cuidado estaria envolvendo Para além essa escuta, esse olhar e esse cuidado de outros elementos Sim. para além da queixa propriamente, da onde dói, do problema de saúde específico, né? Se é no estômago, no pâncreas, no coração, na cabeça, onde é, tá certo? Se é no metabolismo, mas você tem ali uma pessoa que vive em certas condições sanitárias, que tem certas condições de vida, que sofre de determinado modo, e ninguém sofre, mesmo que tenha a mesma doença, não sofre do mesmo jeito, tá certo? Eu queria aproveitar e, quando entra perguntas dos usuários, eu vou dando prioridade para eles. Janaína Flores, via portal da TVT, ela diz o seguinte: vocês acreditam que a humanização do atendimento passa pela formação dos profissionais? Era disso que a gente estava falando, viu, Janaína? E ela continua, levando em consideração os médicos cubanos que têm uma postura muito mais humana em relação aos pacientes? Deve ser a experiência dela. Ela faz esta pergunta. O que vocês acham? Eu acho que existe, eu acho que é sim, não e talvez. Então diga por que sim, por que não Porque sim, e por que talvez. Sim, a formação, toda essa problematização de humanização, que eu volto a dizer, não é só dar carinho para o paciente, isso é um aspecto de toda essa nossa discussão, mas a formação, e falo, né, com uma certa ênfase, não só formação médica, não estamos aqui falando de somente formação médica, estamos falando de formação de todas as classes profissionais que atendem saúde direta ou indiretamente, inclusive dos gestores. Formação Sim, de gestores. Formação de trabalhador da saúde, inclusive para ser gestor. Inclusive para ser gestor. Mas eu acho que isso passa muito pelo modelo também, né? O modelo cubano, ele é centrado na atenção do Programa de Saúde da Família. Então, na atenção básica. Na atenção básica. Então, esse profissional... O modelo está invertido lá, ele né? Está da atenção básica para cima e da gente é da atenção hospitalar para baixo. Isso, eu acho que Mas questão... isso é por culpa nossa. Claro. Nossa enquanto sistema. Não nossa enquanto trabalhador. O trabalhador também é vítima. Sim. E demonizar. Sim e não, né? Sim e não, talvez. Não e talvez, exatamente. Porque a gente é vítima. Nós somos lá vítima na e origem, algoz. Lá na origem, mas depois passa a incorporar e a replicar essa prática, mesmo eventualmente verificando que ela tem problemas de resolutibilidade, que ela aguça certas disputas de poder nas corporações, todas elas, e assim por diante. Aí a gente acaba sendo cúmplice. Exato. Se começa como vítima, vira cúmplice. Mas somos todos, né? Todos. Responsáveis somos todos. Culpados talvez não, mas responsabilidade temos todos. Porque afinal de contas o SUS é nosso, né? É um sistema do povo brasileiro. Agora, quanto à questão do médico que veio da Suíça, da França, da Inglaterra, ser melhor ou pior que é o nosso... Ela falou especificamente de Cuba, então isso. você pode falar então, do médico que veio de Cuba, tá certo? Essa questão é uma questão extremamente delicada para mim, pessoalmente, sou médico, né? Não concordo com a fala da Janaína, mesmo, por quê? Porque existe uma situação midiática de impacto, né? E um programa, ele passa por essa situação midiática, né? Então, existe uma situação, nesse caso específico, de supervalorização dos pontos positivos da situação médico-cubano e supervalorização dos pontos negativos da relação do médico brasileiro. Dizer que o médico brasileiro é desumano é mentira. Desculpa o termo forte, mas é verdade isso. É mentira. Não são poucas e nem são raras as vezes que eu vi colegas, não só médicos, mas colegas médicos, enfermagem, técnicos de enfermagem, assistente social, tirar dinheiro do bolso para fazer cotinha, para pagar a passagem para o usuário voltar para casa, para comprar o remédio. Não são várias vezes que eu vi, não foram poucas as vezes que eu vi o colega de plantão. Isso o paciente, na grande maioria das vezes, não fica nem sabendo. Isso é, inclusive, uma situação extremamente comum. Um colega ligar para outro colega de outro hospital pedindo emprestado remédio tal. Ou seja, ele está desviado de função, fazendo o papel dele de médico e fazendo o papel de gestor. Porque os recursos não chegaram a ele, ele tem que resolver o problema, ele está interessado em resolver. Lógico que a falta de compromisso ela existe de alguns, e não só dos médicos. Volto a dar o exemplo do BASE, menos de 10% dos servidores do BASE são médicos. E você dizer que os 100% dos problemas são em decorrência de 10%, é no mínimo um pouco inteligente, né? Os problemas são sistêmicos. Passa, sim, pela formação do profissional? Sim. O conhecimento, ele empodera. O
conhecimento ele empodera. Então, se nós temos a formação adequada de todas as categorias de saúde e nós damos, e a PNH, essa é o grande tchan da PNH, a grande questão da PNH. Se você tem conhecimento concreto em cima da sua categoria, em cima da sua língua, do seu saber, e se você joga esse saber, esse conhecimento concreto do seu saber, num campo de discussão, para que esses saberes eles sejam intercolocados, né, dentro do bem comum, que é a resolução do problema de saúde do paciente, isso funciona. Mas, se você tem problema de formação médica, tem, mas eu tenho um problema de formação na enfermagem, eu tenho um problema de formação na fisioterapia, eu tenho um problema de formação do gestor principalmente, na minha opinião. A questão é muito mais macro do que dizer, o problema é uma classe, o problema é uma situação. Isso não é justo. Isso serve, na verdade, às vezes, como uma cortina de fumaça para mostrar. Isso é uma ponta de iceberg. A gente só está vendo o que está exposto, o que está na mídia. Mas embaixo do nível da água, nós temos problemas muito maiores que não é dizendo que a culpa é de A e B que a gente vai resolver. Espaços como esse de discussão são fundamentais. O que falta no Brasil, na minha opinião, é acabativa. Nós temos que acabar aquilo que a gente começa, né? E temos, sim, planejar, executar e controlar, supervisionar aquilo que a gente está fazendo. Monitorar o que a gente está fazendo. Monitorar é a palavra mais adequada, né? Por quê? Porque nós temos que funcionar como um GPS, muitas vezes, recalcular o trajeto. Nós não temos compromisso com o erro, temos compromisso com o objetivo final, né? Então, assim, monitorar, falta monitorização, monitoramento falta, né? Falta recálculo, né, nas trajetórias. Então, ficar nesse... o médico... Não, eu acho que isso é uma questão somente midiática, de supervalorização de um ponto positivo e supervalorização do ponto negativo, para que a coisa pegue. E desvalorização do ponto negativo. Não, supervalorização do ponto negativo. Todo médico brasileiro é desumano. É mentira. Isso é mentira, falácia. Agora, é curioso a gente ver... Todo enfermeiro eu não quero polemizar com isso, mas a gente teve, aqui em nome de uma posição que está clara na grande imprensa, etc., é que a gente teve, inclusive, uma saraivada, digamos, de críticas a este programa. Quer dizer, ele não foi, o programa Mais Médio, ele não foi incensado pela imprensa, muito pelo contrário, ele foi muito castigado. A meu ver, inclusive incorretamente em muitos aspectos, né? Transformaram o programa Mais Médicos para o Brasil, esse é o nome do programa, o nome inteiro, transformaram na vinda de médicos estrangeiros, que são vários estrangeiros, a maioria cubanos, como se fossem só cubanos, e reduziram o programa à vinda dos médicos, quando o programa cria mais de 10 mil vagas de residência médica, sobretudo nas áreas onde há carência, neurologia é uma, mas saúde comunitária, entre outras, psiquiatria, entre outras, reformula os currículos das faculdades de medicina e injeta quase 14 bilhões em reforma e construção de hospitais e UPAs, medicina hospitalar especializada, e as reformas de mais de 5.500 unidades básicas de saúde. O programa tem um escopo muito maior do que a grande mídia quis fazer ver, porque não queria porque você tinha uma disputa política. Essa é a questão que estava em jogo efetivamente do ponto de vista da grande mídia. Eu posso fazer uma pergunta? Onde entrou a atenção, o cuidado, parafraseando o Marcos aqui, brilhante na colocação, onde entrou o cuidado ao cuidador no programa? Cuidado ao cuidador? Isso. O programa, ele começa, né, por situações, né, diversas que você citou brilhantemente. Eu não vou entrar até por questão de tempo, seria 3 programas. Nós já estamos acabando o tempo, efetivamente. Mas assim, a construção das carreiras de Estado para médico, para enfermeiro, para técnico de enfermagem, onde é que ela está? Então, as discussões mais profundas a respeito dos motivos por que os médicos brasileiros não vão até o interior. Então, essas discussões são muito superficiais. Esse debate foi o debate que houve naquela época, mal feito também, acho. Mal feito pela imprensa, mal feito e pelos médicos também. Pelas corporações. Sem dúvida. E, de certa maneira, mal comunicado pelo governo em muitos aspectos, também acho. Agora, acho que esse dá um outro debate, né? Que não é o caso da humanização dos hospitais hoje. Até porque estão me avisando que o nosso tempo acabou, infelizmente, porque a conversa estava muito boa. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês para debater um tema tão importante, da onde, aliás, no Brasil começou a questão da humanização, começou pelos hospitais, né? Num tempo curto. E agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão,
espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre problemas, mas também sobre políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!